A paz seja com todos. Aqui nós temos a obra de Vincent, volume 1 e 2, Estudo no vocabulário grego do Novo Testamento, editado pela CPAD. Temos aqui a obra em 2 volumes, volume 1 e 2. O volume 1 contém Mateus, Marcos, Lucas, Atos, Tiago, 1ª e 2ª Pedro e Judas. No volume 2 tem o Evangelho de João, as suas 3 epístolas e o Apocalipse, ou seja, a teologia joanina, No caso, o Evangelho, as epístolas e o livro do Apocalipse de João. Mais uma vez, a CPAD decepciona, ao deixar de lançar a obra completa de Vincent na língua portuguesa, lançando apenas esses 2 volumes, que são de total relevância para o estudo da Palavra de Deus, Então temos aqui a obra de Vincent, Estudo do Vocabulário Grego do Novo Testamento. Em 1863, Marvin R. Vincent publicou a tradução de Gnomon, Gnomon of the New Testament, uma das principais obras de Bengel no campo da exegese do Novo Testamento. Desse trabalho surgiu o impulso necessário para a produção de um comentário léxico-gramatical do Novo Testamento, seguindo a mesma linha de pesquisa e método. Trata-se de estudo no vocabulário grego do Novo Testamento, que é o título em inglês World Studies in the New Testament, publicado a partir de 1886. Então, em seu estudo do vocabulário neotestamentário, Vincent propõe-se a demonstrar a força e o valor original das palavras gregas, segundo os seus significados lexicais, etimologia, história, flexões, com as particularidades de seu emprego pelos escritores sagrados. Então, a obra de Vincent diferencia-se pela abordagem do texto grego a partir das suas palavras e expressões, antes de sua análise como componentes de construção linguísticas mais amplas. Esse trabalho específico com palavras visa encaminhar o estudante à compreensão mais completa dos textos, ultrapassando as dificuldades e limitações impostas pelo processo de tradução formal. Também inclui uma tarefa prévia de comparação e seleção dos melhores textos. Ao explorar os potenciais das palavras individualmente e nas sentenças, Vincent determina com maior rigor os possíveis sentidos dos textos e sugere leituras melhores e mais próximas dos originais. Por essas razões, esta obra constitui uma verdadeira introdução à crítica bíblica textual. Então, Marvin R. Vincent, nascido em 1834, falecido em 1922, doutor em teologia pelo Union Theological Seminary em Nova York. Teve a carreira eclesiástica e magistral, liderou igrejas no Brooklyn e em Troy. Ele era presbiteriano, foi professor de latim no Troy University, em Nova York, e deteve a cadeira de Baldwin, de literatura sagrada e exegese do Novo Testamento, no Union Theological Seminary em Nova York. Além de seu estudo do vocabulário grego do Novo Testamento, ele escreveu nessa mesma área
né, outras obras de estudo bíblico da palavra de Deus, certo? Que estão aí na descrição para vocês olharem, certo? Então, é uma obra fenomenal. Poucos irmãos talvez conheçam, né, a obra de Vincent, certo? Sobre esta obra, irmãos, ela é um comentário, ela se enquadra em comentário bíblico, né? Vocês vão visualizar aí a obra, como eu sempre coloco, em inglês, né? A obra em inglês, do título original, Vincent's World Studies in the New Testament, certo? Então, essa aqui é a primeira edição de novembro de 2012, certo? Já recorri a esse material algumas vezes, vem o sumário, vem uma apresentação, vem o prefácio, típico de todos os livros, certo? Vem o prefácio a esta segunda edição, vem falando sobre ele, sobre o Marvin Vincent, a sua vida e a sua obra, né? Vem a lista de reduções, que são abreviaturas, certo? Os textos e traduções com suas respectivas siglas que foram utilizados, a literatura apócrifa, né? E algumas siglas gerais. Aí tem a introdução de Mateus, né? Segue padrão para todos os demais, certo? E tem o comentário propriamente dito. Ele discute aqui o título, a questão do título, Evangelho segundo Mateus, né? E tem aí o comentário propriamente dito, versículo 1. Aí ele vai comentar uma palavra específica dentro deste versículo. No caso, no versículo 1, ele vai comentar Cristo, né? Considerando a palavra principal. No versículo 6, aí ele já vai falar sobre o rei Davi. No versículo 18, ele vai tratar o termo desposada. No versículo 19, ele vai tratar a expressão não queria e intentou, certo? E ele vai tratar palavras específicas, ou seja, não é um comentário versículo por versículo e nem é um comentário palavra por palavra. Então ele vai selecionar um versículo, vai selecionar uma palavra em destaque e vai comentar esta palavra dentro do contexto grego, né, do Novo Testamento de forma crítica, certo? Então é uma obra espetacular. Esse é o volume 1. Temos aqui o volume 2 com o Evangelho de João, as suas epístolas e o Apocalipse. Permanece a mesma estrutura, não muda, certo? Então você vai ver aqui, ó, que ele vai comentar no capítulo 1, certo? Certo? Aí ele comenta, versículo 2, ele, né? Literalmente este, o primeiro mencionado, o verbo. Então este verbo estava no princípio com Deus, certo? 3, todas as coisas, certo, foram feitas. Então ele vai comentar alguns termos, era a luz dos homens, certo? Então ele vai comentar alguns termos, ele não traz a transliteração, ou seja, ele traz o texto grego, né? Isso aqui é próprio para quem realmente entende a língua grega, né? Só que
não impede que uma pessoa, mesmo que não entenda a língua grega, não saiba fazer uma tradução, não possa explorar um livro como esse e extrair alguma informação que seja relevante para o estudo, certo? Do Novo Testamento. Então, é uma obra recomendável, apesar de não estar completa, porque não tem os escritos de Paulo, certo? Foi o que ficou faltando. Creio que seriam em 3 volumes. Esta obra talvez seria o plano da CPAD em 3 volumes. E aqui eu faço mais um apelo à CPAD que termine, que conclua a obra de Vincent, publique para nós em língua portuguesa, para que a gente possa ter mais recursos, visto que os recursos disponíveis em português em relação a inglês é muito pobre, né? E algumas obras, creio que já entraram até em domínio público, e eu não sei o porquê dessa tão grande dificuldade de publicar obras completas, né, em nossa língua, né, que seria de fundamental importância para o estudo das Escrituras, e muitos estudantes aí estão desejosos de aprender a palavra de Deus. Então, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém.